Boa noite a todas as irmãs para o nosso encontro Serve em Ação. Hoje, 8 de março, Dia da Mulher. Não tinha um dia melhor ainda para a gente fazer essa live, para trazer ao nosso encontro, como Serve em Ação, a nossa irmã Marli, que será entrevistada pela Carol e depois ela vai nos trazer a mensagem. Quem fala aqui é Silene Coelho de Manaus. Eu quero dar boas-vindas a todas vocês e saber que todas vocês, mulheres, são mulheres especiais porque vocês entregam suas vidas dia a dia para o Senhor e vocês são serva e Ele enaltece vocês a todo o momento. Eu quero agradecer desde já a todas vocês que estão participando aqui diretamente e vocês que estão nesse momento assistindo o nosso encontro. Eu quero passar a mensagem para nossa amada irmã Edneia, nossa parceira. É contigo, Edneia. Boa noite, amadas irmãs. Vocês são muito amadas por Deus e por mim também, viu? São muito amadas por mim. Em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 14, diz assim: Porque também o Senhor ordenou que os que pregam o evangelho vivam do evangelho. Então, essa passagem nos mostra a responsabilidade da igreja em apoiar financeiramente os que trabalham no evangelho. Isso não é uma questão de justiça, é uma questão de obediência ao Senhor. Então, como nós podemos apoiar as pessoas que trabalham no Evangelho? Doando, né, ajudando financeiramente, orando, conversando com essas pessoas, né, perguntando como elas estão, se elas precisam de alguma coisa, se como é que elas estão no lugar onde elas estão, pela primeira vez que estão morando lá, né, nas capitais que estão tendo, e ainda falta ainda capitais, né? Então, nós precisamos orar a Deus para que a igreja se conscientize de que esse trabalho é uma obediência a Deus. Então, vamos orar? Nosso querido Pai, nosso bondoso Deus, tão grandioso, rico em misericórdia, Deus Todo-Poderoso, louvado seja sempre o teu santo nome. Obrigado, Senhor Deus, por estar aqui presente conosco. Nós temos certeza disso. Obrigado por o seu amor. Obrigada por Jesus Cristo. Obrigada pelo Espírito Santo que habita em nós e está sempre nos lembrando de que temos que voltar ao primeiro amor, que devemos, Pai, estar sempre firme, forte e que devemos sermos fiéis à tua palavra. Senhor Deus, nos ajude, Pai, a obedecer, de ajudar, Pai, as pessoas que estão trabalhando no Evangelho, porque a tua própria palavra diz que elas vivam do Evangelho, elas vivem do Evangelho. Então, precisa da nossa colaboração, da nossa oração, da nossa doação financeiramente. Eles precisam disso. Então, nos ajude, Pai, a fazer isso. Obrigada por tudo. Abençoe esta live de hoje que possamos sair daqui bem edificadas e bem motivadas a estar ajudando as pessoas que trabalham no Evangelho. Em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. 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 Essa é uma homenagem especial que a Marli está passando para todas nós. Ela fez questão, mostra esse, tá ótimo. Então, nesse momento, quero chamar a Carol e a Marli, que vai nos trazer essa entrevista, como conhecer um pouco melhor a Marli. É contigo, Carol. Ok. Agora todo mundo sabe que nossa convidada é Marli da Costa e Silva, e ela faz parte da Igreja de Cristo em Brasília, no Distrito Federal.
Ela foi batizada em 7 de julho de 1982, 42 anos de serviço fiel no reino. Que beleza! Ela ficou surpresa e muito feliz quando seu marido também tomou sua decisão, depois de estudar com o senhor Abramo Lucarelli. Eles estavam casados há 2 anos e tinham uma filha, Lívia, com 3 meses, e depois tiveram mais 3 filhos. Ela se dedica à leitura pessoal da Bíblia e usa o Evangelho de João para apresentar Deus e Jesus às pessoas que não os conhecem. Marli realiza estudos de desenvolvimento espiritual, prestando acompanhamento e assistência a novos convertidos. Então, talvez vocês não soubessem esses pontos da personalidade e da vida dela, mas ela está muito ativa. Aí agora, Marli, vamos para a primeira pergunta. Nos últimos anos, você disse que tem trabalhado mais especificamente com o Ministério de Casais. Quem trabalha com você neste ministério e quantos casais há no grupo? Conte-nos um pouco sobre como você trabalha com os casais, as atividades, os estudos que usam. Boa noite, Carol. Boa noite, meninas. Que alegria estar aqui com vocês mais uma vez. É um privilégio. Eu agradeço muito a confiança, primeiro do nosso Deus e depois dessas irmãs. Pessoalmente, acho que só a Silene me viu uma vez, 2 vezes, né, Silene? E eu estive já em Manaus, mas eu não lembro de ter encontrado Silene. Mas eu sou grata a Deus pela oportunidade de falar um pouco do trabalho do Senhor e de mostrar como Jesus tem sido generoso. Eu pude ver o material que Priscila Purgato fez, e eu, claro que pude chorar muitas lágrimas, né? E agora, ouvindo Carol falar de mim, eu que dei para ela falar de mim, parecia que é um milagre de Deus, e é. E trabalhar com casais também é um milagre de Deus. Nós tínhamos a nossa filha com 3 meses e nos convertemos, e logo ela nem estava começando a andar ainda, e nós tivemos a primeira reunião de casais na nossa casa, fazendo parte da igreja 9 de julho. Sendo que na primeira reunião que eu fui, no mês em que me batizei, em que fui batizada em Jesus, eu conheci Buê. Então, foi assim maravilhoso de ter aquela reunião tão linda na nossa casa, né? E aos poucos, acho que tínhamos 2 ou 3 anos de convertidos e nós já éramos os responsáveis pelos casais daquela idade. Tinha sido dividido por 3 gerações, então nós éramos da geração do meio ali que tinha filhos naquela idade, entre os principiantes e os mais velhos, os de pais de adolescentes. E nós fomos tão abençoados numa congregação onde havia pastores, diáconos, mestres de grande quilate, porque obedeciam Jesus, não porque eram tão inteligentes ou espertos. Almas tão dedicadas e consagradas a Deus, e foi fácil de aprender. Naquela primeira aula que eu fui, eu e meu marido descobrimos que não podia separar nunca, porque Deus não se agradava. Eu estava sentada em cima de um formigueiro quando eu ouvi aquilo, porque eu já sabia, já tinha ouvido aqui e ali, mas aí quando ele leu na Bíblia, e isso foi só o começo, aposto que a Buê não lembra dessa aula, mas ela estava lá, e foi tão maravilhoso ter Jesus e a palavra dele como nosso guia, e depois trabalhar com os casais.
Era maravilhoso, porque era só organizar, abrir a casa, encontrar uma casa e tal, porque nós já tínhamos o nosso professor. Mas finalmente, aqui em Brasília, eu também ajudava aqui e ali, chamando alguém para dar aula, isso e aquilo, e Lívia estava grávida da nossa primeira neta. Eu que não queria mais trabalhar com casais, pensei, agora que Lívia vai ter o bebê, né, podemos ajudar um pouco para não ficar tão desfalcado o Ministério dos Casais. Eu quero lembrar apenas do ano de 2019. Nós fizemos muitas aulas, muitos temas, todos ligados especialmente com a sã doutrina para as famílias e lares, né? Mas eu me lembro que em 2019 eu queria fazer um teste para entender. Jesus disse que é pelos frutos que vamos conhecer, né? E quando Carol foi me fazendo as perguntas, eu fiquei pensando o que é que tem na vida dos casais que a gente ajudou e fez e tal. E eu lembrei que em 2019 eu não queria que fosse aula dentro do salão. E aí eu falei, nós poderíamos, era com Otávio e Alessandra, que agora estão em Florianópolis, mas foram missionários aqui. Nós poderíamos fazer assim, ó, o ano passado tivemos aulas todos os meses. E que tal agora, no Dia das Mães, os pais e os filhos fazerem um café da manhã para as mães? E Uhum. que tal fazermos canecas? Eu só lembrei porque eu ainda tenho essa caneca. Olha a minha netinha, ela já estava com quase um ano. Não, ela tinha nascido em fevereiro, é 2019. E ela tinha acabado de fazer um ano, não na foto. E aqui é o nosso casal que nos ministrou a primeira aula de casais. Isso é uma coincidência. E nós fizemos esse imã de geladeira com um versículo, né? E está escrito: Mãe virtuosa, bem mais valiosa do que joias preciosas. Então, aqui é Jaqueline, que foi a minha mestra, e aqui é minha filha, que tinha só 3 meses quando nós começamos. E quando foi no dia dos namorados, os maridos e as mulheres faziam uns pelos outros. Pedimos para os maridos trazer algum presente e as mulheres trazer o seu prato especial que ela costumava servir para o seu marido. E no dia dos pais, aquele café para os pais, e eu esqueci de trazer o alicate que eles ganharam naquele ano. E no dia das crianças, eu não posso lembrar tudo, mas era bem legal também. E tivemos o apoio dos nossos filhos, que eram todos casados nesse tempo, né? E foi foi muito, muito, muito bom. E nós escolhíamos, copiando da equipe anterior, cada reunião, 2 casais para ajudar na organização. Então, nós éramos 2 casais da coordenação e escolhíamos mais 2 casais para trabalhar aquela reunião. E isso foi antes da pandemia e foi, assim, momento maravilhoso. E pudemos encorajar casais que não achavam que tivesse alguma utilidade, porque já estavam mais maduros, e encorajar casais novos e sempre, tipo, na hora de preparar um café da manhã na cozinha, todo mundo mão na massa e tudo mais, e era para ser todos os pais com seus filhos ajudando no café das mães, depois para o café dos pais e assim por diante. E isso foi uma coisa prática que eu achei que ajudou bastante, sabe, Carol? A desenvolver aquela coisa de Bíblia com a prática. Porque eu Uhum. sempre quero. Como foi muito importante na minha vida, porque eu não tive pais cristãos e meus pais nem viviam juntos. Então, descobrir com Jesus o modelo da família cristã e ver como que isso podia ser uma bênção por gerações até a volta de Jesus, me ajudou assim, ter muitas ideias
eu não sou tão boa de ideias e nem sou criativa, mas eu já comecei a pensar o que poderia fazer de diferença na vida de pessoas que chegam tão quebradas no reino de Deus sem referência. Então, isso foi algo muito bom. Com a vinda da. Aí nós não queríamos mais continuar, porque agora, claro que Lívia já estava grávida de novo, e mas eu gosto de ficar um ano ou dois no ministério, no máximo, sendo que no primeiro ano eu estou por ali observando, depois eu trabalho, mas depois eu já quero deixar com mais alguém. Eu continuo participando, mas eu não saio da reunião, mas eu não quero ficar na frente, porque o seu eu creio que o reino de Deus também é o caminho, a igreja é o caminho, e o caminho é movimento. Nós precisamos abrir portas para que outros irmãos que estão chegando também sejam agregados à obra. E isso já faz parte, do ministério de edificação. Então, é, hoje, bom, depois da pandemia, nós já tínhamos passado para outra equipe, mas houve algumas baixas, Otávio foi-se embora. Em 2021, um dos casais que tinha pego o ministério a partir de então, nos procurou e falou: vocês vão deixar assim e tal? Como que vamos trabalhar? E aí nós falamos, por mais um ano vamos ajudar, né? Então era 2021, naquele ano conseguimos ter uma reunião. Nós voltamos, acho que para a comunhão em agosto, e em dezembro nós tivemos uma reunião e o tema era sobre finanças. Foi muito, muito, muito bom. Um casal daqui mesmo que deu a lição, hoje ele é um dos nossos pastores, e eles são pessoas assim confiáveis, e aí a gente falou, vamos por aqui, né? Então, fizemos essa reunião. Para 2022, foi um ano de grande desafio na minha vida. Eu já gostaria de ter realmente deixado com outros casais. Eu perdi meu irmão e meu pai num espaço de 4 meses. E foi muito difícil esse luto. Mas não apareceu mais ninguém. E nós conseguimos ter mais uma reunião antes da morte do meu pai. Mark e Carolina vieram ao Brasil e eles falaram sobre comunicação, especialmente de como é importante o casal ficar amigos entre si. E eu lembro bem que Mark falou: nunca comunique nada com outra pessoa. Ela é a sua melhor companheira, é a sua melhor confidente. E isso marcou bastante, mas só tivemos uma reunião em 2022, porque veio atropelando com outros acontecimentos na nossa vida e na vida do outro casal. Não conseguimos fazer mais que isso. Em 2023, pela misericórdia de Deus, nós tivemos 5 reuniões. E 2024, mais 5 reuniões. Eu não falei que em 2018 nós tivemos o retiro, que Alan Júnior veio aqui com Robin e foi uma grande bênção. Lívia já estava com o bebê no colo, mas ela tinha tempo, ajudou bastante. Então, nós tivemos um retiro muito bom. A nossa média de casal hoje é de 23, 24. Geralmente temos essa participação nos eventos. Mas a novidade para 2025, e não é a minha ideia, é que sejam reuniões externas, que possamos ter piqueniques, possamos ter churrascos, possamos ter brincadeiras, algo assim. Eu passei por 2 cirurgias já esse ano, são coisas simples, mas eu precisei repouso. Então, eu não pude, minha cirurgia foi marcada de última hora, e eu não pude estar na última reunião, que foi há 2 sábados. Mas meu marido esteve lá, e a minha filha Lívia com o marido também, e foi assim uma coisa muito gostosa, foi muito bom. Eles trouxeram várias fotos, as crianças brincaram muito,
tivemos o prejuízo da mensagem. O irmão que ia trazer a mensagem, ele é novo no Ministério de Casais e ele ficou doente bem na hora, assim, uma intercorrência. Mas aí o pessoal que estava lá, todo mundo reuniu, aí o meu genro, o marido da Lívia, é o evangelista, fez a oração e meu marido falou, outro da equipe também falou, e tem mais um casal novo que está chegando. E então, tiveram uma reunião muito gostosa num sábado à tarde. Nós pretendemos, para 2025, ter mais assim. E a Edjane, que está conosco hoje, ela é a nossa oficial de boas ideias, de arrumar as mesas, decorar e pôr flores e tal, porque ela gosta muito disso. Então, assim, Deus tem abençoado muito. E eu diria, Carol e queridas irmãs, que o ganho maior em tudo isso é que nós temos tido casamentos sólidos. Talvez o Ministério de Casais não esteja fazendo tudo o que precisa, não. Nós poderíamos estar aconselhando mais, visitando mais, estando mais próximos dos casais. Mas quando acontecem as reuniões, nós podemos ver uma interação entre os casais e as amizades têm se fortalecido, a gente pode ver isso. Podemos melhorar para a glória de Deus, com a ajuda de Deus? Podemos e devemos e queremos muito, mas eu me sinto muito abençoada. No ano de 2022, a minha filha caçula, ela pôs fim a um casamento de 10 anos. E foi uma grande tristeza no meu coração, na minha vida. Trouxe um grande prejuízo para o reino de Deus. E eu pensei que eu nunca mais ia ter coragem de chegar na frente de nenhum de vocês, e muito menos entrar dentro da minha congregação e ser uma das coordenadoras da reunião de casais. Mas eu lembrei de um irmão tão querido que deu a vida pelas missões no Brasil, o seu Norton. E ele disse: quando seu marido perde o emprego, o que é que você faz? Eu respondi: eu fico fiel a Jesus. E ele falou: e quando seu melhor amigo e irmão em Cristo abandona Jesus, ou ele é recolhido por Jesus na glória, o que é que você faz? Eu me desdobro a trabalhar mais no reino de Deus. E ele falou: e quando seu filho abandona o Deus de toda salvação e destrói o seu lar, honrado, abençoado e guiado por Deus, o que é que você faz? E com essa certeza no coração que eu amo Jesus e que Ele pode me dar cêntuplos de outros filhos e casais que podem honrar o Deus Todo-Poderoso, eu não desisti. Mas eu precisei orar muito, passar muitas e muitas noites em oração, e ainda preciso, quando eu estou nas reuniões de casais, ou quando eu estou me preparando, ou quando eu estou enviando orações e mensagens para os casais, eu nem lembro dessa história, porque eu sei que o Espírito Santo coloca uma placa invisível, e eu sei que o Senhor pode todas as coisas, que apesar dessa dor e dessa tristeza e desse pecado tão grande na minha família, o Deus de toda salvação, que teve coragem de enviar seu único filho, ele pode abençoar as famílias, ainda numa cidade como Brasília, que é tão inóspita para os lares. E ele pode dar todas as garantias. Eu só preciso estar lá, eu só preciso mostrar amor, eu só preciso ser agradecida que Jesus guardou, inclusive, o meu casamento, porque eu pensei que depois de tudo isso, nem o meu casamento existiria mais, e nem a minha fé.
mas o Senhor tem me honrado e tem me abençoado e tem me colocado de pé e também ao meu marido, e nós temos ficado fiéis a Jesus. E nós queremos sim passar o ministério de casais para outras pessoas com energia, com capacidade, mas não por causa de uma dor tão grande, mas sim por causa do amor que nós temos para Jesus. E esse trabalho merece pessoas com energia, pessoas novas, mas que tem que ser pessoas que coloquem o reino de Deus acima dos seus próprios filhos, porque o reino de Deus não é feito só da minha família, é feito de outras famílias que vêm vindo e que Deus nos confia para que nós temos um lema: lares fortes, igrejas fortes. E nós temos trabalhado incansavelmente em todos os assuntos: filhos, drogas, pornografia, internet, comunicação, dinheiro, eh, tudo isso nós temos tentado abordar, convidando pessoas da própria congregação para trazer responsabilidade. E Deus tem nos honrado, sim, nesse ministério. Nós queremos, sim, passar para outros, mas no tempo do Senhor, do jeito do Senhor e com a permissão do Senhor. Então, tem sido uma grata alegria, porque, além de tudo, nós podemos viver nas nossas vidas as lições. Eu falo que nós temos oportunidade de viver o evangelho que nós estamos pregando. Não depende de nós, depende de Jesus. E Jesus não falha. O sacrifício dele na cruz tem o seu grande valor. Ótimo. E ah, eu escrevi e mandei para você mais duas perguntas, mas eu acho que você já respondeu ah, as perguntas. Uma era qual tem sido o resultado do trabalho com os casais, você falou. E você sentiu que seus esforços foram bem-sucedidos. E eu vejo que eram, que são, pelo que você falou, você pode ter certeza que foram bem-sucedidos. Você também disse que tem muita alegria fazendo evangelismo pessoal e o desenvolvimento espiritual. Poderia nos contar um pouco sobre como você trabalha com pessoas que não são convertidos? Como você usa o livro de João, você falou. Quando eu comecei, até o capítulo 3, a minha Bíblia praticamente gastava. Uhum. E eu me lembro, tem Valéria Ortega chegando aqui agora, ela estava em São José. E nós fomos do Plano Estadual de Missões da 9 de Julho, eles foram para São José dos Campos e nós fomos para a região de Limeira, Americana, mas nós ficamos numa cidade menor, que foi onde o meu marido conseguiu o trabalho, né? E então eu já tinha começado no Taboão da Serra, onde eu morava, um bairro de São Paulo. E Jaqueline pegava um ônibus às 11 horas da manhã, lá no Ipiranga, e 2 horas da tarde ela chegava na minha casa e nós distribuíamos folhetos. Eu morava num conjunto habitacional. E aí eu dava a lição, convidávamos, né? E tinha mais de 1.000 apartamentos, e claro, nós conseguíamos alguns adeptos, algumas, né? Quando você tem crianças pequenas, é muito fácil de pregar o evangelho. E todo mundo já te conhece, as crianças brincam. E eu dava a lição que Brian me ensinara na quarta-feira anterior, lá no prédio da 9 de Julho. E quando ele me ensinava, que coisa fácil e simples. E aí, quando a primeira vez a Jaqueline falou: Você está pronta? Claro, é muito fácil. E quando sentou todo mundo em volta da mesa, sempre tinha umas 5, 6 pessoas. E eu abri
Era só até o versículo 15. Aí eu comecei a ler e eu pensei, gente do céu, mas não tem carne aqui. Então, agora já passou quase 5 anos, 7 anos, e eu estou morando em Arthur Nogueira e eu faço parte do Plano Estadual de Missões. Só que tinha um pequeno detalhe. Era um casal de apoio, que seríamos nós, e o outro casal de evangelista. Mas o casal de evangelista não chegou. Então, né, 4 crianças, vamos todo mundo dar aula bíblica a si mesmo, não tem problema. E o marido ia trabalhar. Não tem tu, vai tu mesmo. Então, eu não sei se a minha Bíblia gastou até o capítulo 3 e não tinha nenhum adepto mais, porque eu não sabia dar as aulas, ou se é porque era difícil mesmo. É claro que era difícil mesmo. E é difícil, não é fácil. Eu fazia pão caseiro. Nós dispunhamos de poucos recursos financeiros e 4 filhos para criar. E eu mandava meus filhos entregar nas casas, porque eu queria fazer amizade. Eu só tinha 36 anos. Eu precisava de gente, mas eu tinha feito uma oração. Senhor, eu não quero ser dessas mulheres que moram no interior e que ficam o dia inteiro na porta da casa ou na janela ou conversando. Mas, claro, era uma tentação. Eu queria ir lá fora porque eu queria falar de Jesus para as pessoas. E eu também senti um pouco de solidão, é claro, mas eu acho que Jesus tinha escolhido isso para mim, não era eu. E aí, meus filhos também tinham uma bicicletinha e nós fizemos uma escola bíblica de férias. Aí eles levaram folhetinho e colocaram nas caixas de correio das pessoas que a gente já conhecia na cidade. E assim nós fomos fazendo os contatos. Lívia só tinha 9 anos. E Felipe tinha 7, mas eles iam. Eles nunca sentiram vergonha do evangelho. E aí, logo todo mundo já começava a conversar e perguntar. Até que um dia o gerente do banco perguntou: Eu soube que vocês são crentes? Como é que vocês fazem? Aqui não tem igreja. Eu sou da presbiteriana. Aí a gente falou: Nós ensinamos nossos filhos em casa. Ele falou: eu posso levar minhas filhas? Aí um dia a esposa dele perguntou: o Mark e a Carolina iam nos ajudar nos domingos, em troca da gente ir de manhã no culto de Campinas, nos serviços espirituais em Campinas. E Mark falou: Eu não quero que vocês façam nada, eu só quero que vocês sentem no banco para as pessoas verem o que é uma família cristã, que não é americana. E aí nós fazíamos isso, né? E claro, era uma alegria para os nossos filhos, e era um passeio para nós, e a gente, enfim. E aí, quando nós começamos a ter pessoas chegando, e fizemos essa escola bíblica de férias também, né? Que nós hospedamos na nossa casa. Irmãs, não pensem que é tão fácil, tá? Nós hospedamos 16 pessoas naquela semana, só tínhamos um banheiro. E nós fizemos escola bíblica de férias e convidamos todo mundo que a gente conhecia e chegou muita gente. Uma pessoa da igreja de Boa Vista, que agora não está mais lá, eu não sei se está ou não, Branca, alguém já ouviu falar em Branca? Ela estava naquela escola bíblica de férias, lá na nossa casa, em Arthur Nogueira. Então, é o reino de Deus que Jesus fala: você enfia uma semente e ele vai, né? Então, os nossos filhos ajudavam. Às vezes, a gente limpava a nossa casa até 3 vezes por dia, para receber grupos diferentes. E nossos filhos nunca ouviram falar onde termina a igreja e onde começa a nossa vida pessoal. Porque a família cristã, ela é o reino, né? E nos domingos, o meu marido ensinava na sala para os 2 filhos mais velhos, na escola dominical, e eu ensinava para as 2 pequenas.
E tinha o sítio de frente da nossa casa. Eu ia lá fora com elas, falava: olha, Deus criou a vaca, aqui tem a vaca, Deus criou o porco, o cachorro e tal, e fez as plantas. Então, porque eu não sabia, eu sou péssima com criança pequena, mas eu fiz, e fiz com as filhas daquele gerente, foram por anos, né? E então a gente foi conseguindo os contatos para eu fazer o estudo pessoal do Evangelho de João, que, claro, agora eu já sabia como dar vida para aquelas palavras do capítulo 1 até o 3, quando fala: quem não nascer de novo não pode ver, quem não nascer da água do Espírito não pode entrar, né? E Brian repetiu tantas vezes aquelas lições até que eu aprendi. E eu não sei se vocês sabem desse segredo. A Valéria não serve, hein? Não vale. Quando você lê o livro de João, a cada pouquinho ele fala assim: e creram, e muitos creram. E essa é a chave do evangelismo. E aí você fala para o seu interlocutor: olha, depois que Jesus fez o milagre da água para o vinho, muitos creram. Olha que maravilha que Jesus pode transformar algo bem fora do contexto. E você, o que é que você vê quando você olha, você vê Jesus fazendo e as pessoas crendo? O que é que você sente no seu coração? Eu acho que a Dalva está aqui, não está? Então, e esse, que a Dalva está aqui. E ela falava assim, eu dizia o quê? E eles creram, e ela falava, o meu Jesus está na cruz. Até um dia Então, que ela falou, o meu Jesus desceu da cruz. É claro que até chegarmos na Dalva, já tinha passado uns 4 anos, né, Lívia? E você não desiste nunca, porque você não é obrigada a batizar ninguém. Claro que você tem que ir pregar o evangelho, batizar, ensinar, é um ciclo. Mas se você não batizar ninguém, você pregou, você ensinou. E depois o apóstolo Paulo vem falando: um pregou, o outro regou, o outro colheu. Então, nós precisamos crer no evangelho que nós estamos ensinando. A nossa parte é ensinar. Agora, ensina primeiro com a vida. Você faz pão, você manda para o seu vizinho, se ele não fala com você. E quando ele chega na hora do almoço, você não arruma toda a comida e guarda na. Não, você fala: senta, senta aqui. Olha, hoje eu fiz um ovo frito, eu posso te servir. Você aceita uma água? Eu não sei se a Angélica está aqui, a irmã da Dalva. E aí eu visitava na casa depois, quando eu conseguia uma brecha, eu ia lá, né? Não para fazer fofoca, porque eu já tinha orado sobre isso e eu já sabia. Mas eu lavei muita roupa junto com a Angélica no tanque. Ela ia esfregando, o tanque tinha uma bacia e tinha um batedor e outra bacia. E ela jogava para cá e eu ia enxaguando. Então, assim, você trabalha, você ensina a palavra de Deus, você leva a Bíblia e você abre e você ensina e você vive junto com ela. Jesus, acho que é logo no primeiro capítulo mesmo, Jesus fala: vem e vê, né? Então, nós temos que deixar as pessoas ver Jesus. E nesse momento que eu estou evangelizando, eu sou o Cristo mais real que aquela pessoa pode ver. Ah, mas eu sou pecadora, eu não vou, não vai dar. Nas primeiras vezes, eu nem sabia que eu estava sendo o pequeno Cristo na vida de ninguém, então eu ficava bem confortável. Mas aos poucos, as pessoas começam a te perguntar, né? E aí a sua vida vai passando. E como eu testemunhei agora sobre a situação com a minha filha, que abandonou Jesus e nos abandonou, e foi para crenças estranhas, e você continua mostrando Jesus do jeito que ele é, não do jeito da sua vida despedaçada. E a sua vida não pode ficar despedaçada, porque Jesus diz que o Espírito Santo diz que nós somos mais que vencedores.
Então, o evangelho, ele cura. E quando eu prego, aí ele cura. A Dalva, quando ela veio, ela tinha acabado de perder o marido e o filho de 11 anos no acidente. E eu não tinha nem 40 anos. E eu falava para ela: eu não sei como é que Deus vai fazer, mas Ele vai. Ele pode dar todas as garantias, você pode confiar nele. E no dia que meu filho estava entre a vida e a morte, eu acho que foi a Boê que me escreveu e falou: você está nos encorajando com as coisas que você está publicando. E eu disse: eu só estou vivendo o evangelho que eu aprendi de Jesus. Então, eu acho que o segredo de ensinar não é que 3.000 vão se converter. Pode acontecer. E vai acontecer. Eu não sei se alguém conhece a mulher do David McKinney, a mulher do Ranieri Vieira, o professor Elias, que é do Ebenezer. A mãe deles foi convertida no Taboão da Serra, quando nós distribuíamos Bíblias de porta em porta, e quando o evangelho que Brian me ensinou, não tinha sustentação na hora que eu ia ensinar. E sabe o que Brian me contou? Outro segredo, não conta para ninguém. Ele falou: como que você não sabe ensinar? Como que você não pode ensinar? Você não foi batizada? Eu falei: fui. Você não tem o Espírito Santo de Deus? Tenho. Você crê? Creio. Eles não têm. Eles não sabem nada. É só você que sabe. O acidente do meu filho me fez pregar para os maiores profissionais da área médica do Centro-Oeste. Eu prego o evangelho em todo lugar que eu vou. Eu distribuo Bíblias. Mais tarde, Lívia teve um problema grave na boca, e ela fez uma cirurgia, ela passou por 5 cirurgias. E ela falou: mãe, eu quero levar caixa de bombom para todos os profissionais que me atenderam. Acho que depois de uns 3 anos, né, Lívia? Eu falei: Lívia, eu quero levar um Novo Testamento na linguagem de hoje em todos esses lugares para dar junto com seus bombons. Esse povo precisa de Jesus. O médico dela era o presidente do CRM aqui em Brasília. E eu falei para ele: o senhor tem filhos? Ele falou: tenho. Ele tem 7 anos, eu estou me separando, e ele vai chegar hoje, ele vai ficar aqui na minha casa. Eu falei: eu quero dar um presente para o senhor levar para ele, mas o senhor tem que me prometer que o senhor vai compartilhar com ele. Ai, claro que eu vou, e ficou feliz. Eu falei: esse presente pode mudar a vida do seu filho para sempre. As histórias que o senhor vai ler aí para ele, ele vai poder continuar lendo e ele pode aprender e ele pode passar para os filhos dele e ele pode passar para todas as pessoas do mundo. E isso vai mudar a vida de vocês. E era só um livrinho assim de brochura, bem simples. Acho que tinha custado R$ 2,50. Eu não sei se ele fez o que ele tinha que fazer, mas eu fiz o que eu tinha que fazer. E é assim que eu penso. Eu preciso mostrar que o sacrifício de Jesus não foi em vão, que o mesmo poder que ele tem na minha vida, ele pode ter na vida das outras pessoas. Amém. E agora sobre a edificação. Uma das coisas que mais faz evadir pessoas depois do batismo é a falta de acompanhamento. É como se você, depois de tiver o bebê, você colocasse ele lá na praça pública e deixasse ele lá em cima do banco. 7 anos, Brian e Jaqueline foram na nossa casa toda semana. E um dia meu marido ficou constrangido. Falou: olha, claro, né? Eles eram só um casal que estavam preocupados com o nosso desenvolvimento espiritual. Mas toda a igreja nos abraçou e nos amou. Aí um dia meu marido falou: Brian, eu fico preocupado.
Era muito, muito, muito longe, tá? Eu falei que Jaqueline pegava o ônibus, 11 da manhã, e chegava lá em casa 2 horas, no meio do dia. E nem sempre eles vinham de carro. Eles tinham uma vida muito simples. E aí o Zé Ailton falou, Brian, não precisa vir mais, vocês devem ficar cansados, isso e aquilo. Brian disse, bom, se você não quer que eu venha, eu não venho. Mas eu tenho o maior prazer de vir aqui, porque amanhã é vocês que vão estar ajudando outras pessoas. E claro, nós éramos muito cabecinha voada, levamos muito tempo ainda para entender esse valor, né? E é isso que eu penso quando eu oferto uma aula de crescimento espiritual. Eu não sei se Daniela Galhardo está aqui agora. Ela, na pandemia, ela ficou entubada e eu tinha tentado ajudá-la 20 anos atrás com o Evangelho, ensinando sobre João, mas veja, eu posso ensinar qualquer evangelho que a pessoa quiser, porque eu não sei ensinar nada, o Evangelho tem poder, eu só preciso ajudar ela a começar a ler. E aí, é Jesus que vai fazer, né? No começo eu não sabia disso, mas quando eu fiz, eu vi, né? Então, eu fui com Daniela, acho que eu fui uns 3 meses. Mas ela não estava ouvindo nada e eu, de verdade, não estava tão preparada. E, claro, eu tinha 4 filhos na escola, meu marido estava trabalhando e era 4 quilômetros, eu ia a pé, voltava. E aí eu pensei, bom, eu acho que eu não vou continuar. Eu vou esperar ela me chamar. E 20 anos depois, quando ela saiu da intubação, eu falei, Daniela, quero falar com você. Será que nós podemos retomar? A primeira coisa, quero pedir perdão, porque há 20 anos atrás eu não te amei como eu deveria. E eu quero que você me dê uma nova oportunidade. E tem sido uma grata alegria nesses anos tão difíceis que eu tenho passado sem o amor da minha filha. Ela era aquela filha que chega perto de você e encosta assim, sabe? E a Daniela tem sido essa pessoa que tem todos os dias falado para mim: não desiste, a sua vida faz diferença para mim. E muitas outras pessoas Deus tem usado. E eu sei que o Evangelho tem grande poder na vida da Daniela. Uhum. Não é por minha causa, eu só deixo Deus me usar. Eu separo um tempo, é precioso, eu não trabalho fora. Eu nem trabalho em casa, eu faço antes. Se eu for receber na minha casa, eu faço bolo. Agora eu tenho até condições de mandar comprar. Eu sirvo o melhor que eu tiver na minha casa. E eu considero que Jesus está sentado na terceira cadeira. E eu faço o melhor que eu aprendi na minha vida com Jesus. E eu deixo a palavra de Deus. E eu falo para a pessoa: olha, depois que você abrir essa Bíblia, nunca mais você vai ser a mesma pessoa, porque Jesus vai transformar a sua vida. Se você deixar, ele vai ser o bom perfume da sua vida. Se você deixar, será para a vida, mas pode ser para a morte. E hoje você tem a vida e a morte na sua frente para você escolher. E eu vou estar aqui a qualquer hora que você quiser. Pode me ligar, pode vir na minha casa, pode me procurar. E eu vou te ajudar naquilo que eu puder, que Deus me abençoar, eu vou compartilhar com você. E eu faço isso com amor, com carinho. Eu não tenho mais nada para fazer nessa vida que não seja passar essa grande bênção para as pessoas. O meu pai, ele foi batizado aos 75 anos. Eu preguei o evangelho para ele 25 anos.
A primeira vez era o Evangelho de Mateus, quando, de Lucas, quando eu li para ele que ela ia, eu mandei ele ler. Ele falou: "E serás filho do Deus Altíssimo". Ele pegou a Bíblia e fez assim: "Olha isso! Ela, Nossa Senhora, vai dar à luz e ele vai ser filho do Deus Altíssimo". E a nossa conversa ficou ali por muitos anos, mas eu nunca desisti dele. Meus pais foram separados, eu cresci sem pai, mas eu não queria que meu pai não recebesse a salvação. E eu usei toda a minha vida, todas as viagens que eu fiz, todos os lugares que eu fui. Era difícil para o meu coração, para as minhas emoções, mas eu passava na casa dele. Meu pai era viciado em jogo. Meus filhos têm essa memória. Eu visitei meu pai na banca de jogo muitas vezes para não perder o contato. No dia do velório dele, era um momento de alegria. Nós fizemos culto. O irmão que ajudava ele, é de BH, estava lá. Foi muito lindo. Nós pudemos pregar o evangelho para muitas pessoas. O Sim. rapaz da funerária imprimiu para nós os hinos que eu escrevi depressa. Faz pouco tempo nós batizamos aqui em Brasília, para Jesus, a mulher do meu sobrinho, Rodrigo, quem é da 9 de julho conhece, viu ele criança, e a filha dele. E todas as viagens que eu fiz para São Paulo, nós passamos na casa deles, e quantas madrugadas. Aquele, o mais importante é o amor, aquele na linguagem de hoje, eu ensinei para ela do meu jeito, mas Jesus convenceu ela. Então, elas foram batizadas e eu não tenho sido tão assídua para lidar com pessoas nesse momento da minha vida, mas eu não tenho desistido. Eu moro num novo lugar, é um hotel. Eu faço uma lista com o nome das pessoas que eu vou conhecendo e eu vou orando. Então, geralmente são meus vizinhos, tal. E o que surte mais efeito é fazer agrados, tipo pão, pão doce e tal. Quando Dalva esteve aqui o ano passado, né? Ela fez berinjela e nós compramos pães bem sequinhos, eu assei linguiça e veio uma vizinha aqui entregar um papel. Ela falou Ah, numa reunião que eu fui que ela é representante de Cristo na ONU. Eu não sei o que é isso, que eu não fico envolvida com o mundo religioso. Ela entrou, ela lanchou. Nós fizemos um pequeno devocional. Marlene e Maurício de BH estavam aqui também, a Elione, a Neuzi, e ela ficou o tempo todo aqui com a gente. E essa semana ela viu o Felipe com um bolo, ela falou: "Ai, eu gosto". Aí Felipe foi levar, e ela, depois daquele dia que ela lanchou na minha casa, aqui tem uma piscina fenomenal. E ela sempre tem 10 pessoas com ela no sábado. E um sábado eu passei e ela falou: "Vem cá". E aí ela falou para todo o grupo: "Olha, na casa dela, mas a gente lancha tão bem". Claro que a Dalva que fez a berinjela, né? Então, o evangelho, ele é feito de intimidade, de mesa, de comunhão, de vida, né? Então, assim, você pode fazer com a simplicidade que Jesus fazia, né? E para edificação, quem é mais moderno, né? Quem tem a cabeça da Valéria, né? Pode usar outras coisas, mas o Álvaro escreveu um livro chama Sigo Jesus. Mas eu deveria ganhar direitos autorais, Valéria, e mais alguém aqui, porque Álvaro fez esse livro ensinando para gente na 9 de julho. Então, nós temos todos os créditos. Ele me deixa tirar cópia. Eu comprei todos os livros que ele tinha lá, o resto, e dei de presente e tal. Mas ele funciona, Carol. Na época deu até algum, porque chamou o Projeto Companheiro, né, Valéria?
Mas é porque é de dois a dois. Então você tem a oportunidade de levar outras pessoas juntas. E aí você senta e Álvaro já tem todos os textos. Bom, quem conhece Álvaro, né? Eu me aproveito, porque eu não tenho a cabeça nem da Valéria nem do Álvaro, então eu aproveito. Aí, o que que eu faço? São 22 ou 23 lições para o novo convertido. Há outro material, todo mundo tem, Eugênio Goudot deixou, tem muita gente que tem, mas eu uso esse porque eu demorei para entender a função das cartas no Novo Testamento. Então, com esse curso do Álvaro, é uma lição por semana. Eu tiro a cópia, eu só dou a cópia depois da aula. E eu dou a aula com a pessoa faz todas as leituras, e aí a gente acompanha com a folhinha. Aí tem. O que que aconteceu? O Evangelho. Eu nasci de novo, fui batizada em Jesus, recebi o dom do Espírito Santo. Aí o que é a ceia? O que é a oferta? O que é a pregação? Como orar? Como mudar de vida? Como lidar com a família? Aí tem todas aquelas lições para os pais, para os filhos. É maravilhoso. Infelizmente, eu não tenho tanto sucesso assim. Como eu Oh, disse que eu só ia até o não, capítulo 3, como eu disse que eu ia só até o capítulo não, 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 3, tem não. que nascer de novo. Também, às vezes, na edificação, eu preciso querer mudar de vida. Eu preciso me colocar na mão do Espírito Santo. E eu preciso acreditar com fé que a palavra de Deus pode transformar a minha vida. Então é Marli, igual o médico, né? Quando a Boê fala, ai, tem um carocinho aqui, a pessoa vai embora, não quer mais saber dela, não quer ir para o cirurgião. Então, acontece também. Mas, assim, eu tenho visto na vida das pessoas que recebe o estudo de edificação, ele termina quando aquela pessoa está evangelizando almas. muito obrigada, Marli. Eu estou feliz que você falou tudo isso e eu quero que você tenha tempo para fazer sua aula. Então, eu quero dizer só uma coisa para você, e eu acho que eu vou esperar até o final para dizer por último. Então, eu acho que estamos prontas para fazer a aula. Eu não trago muito mais novidades do que já falei aqui, tá? Mas, como Silene tinha me pedido, umas de nós aqui já estivemos no congresso esse ano e o tema era esse, né? O meu tema. O tema central era voltando ao primeiro amor e o meu tema era permanecendo no primeiro amor. Eu acho que a parte mais importante eu já compartilhei com vocês. Mas naquela ocasião, Silene, você pode mostrar para mim, para nós. Vou compartilhar essas fotinhas lindas para as irmãs se inteirar. E eu vou já pular para a tua aula. Marli, diga lá, qual é a primeira Tá imagem? fechado o microfone. O meu está funcionando. Eu gostaria, Silene, que você pudesse compartilhar aquele cacho que parece um cacho de uva, mas que é de coração. Ou primeiro aquela figura de Jesus, tá? Aquela figura, sabe qual, né? Estão vendo aí? Isso. Já, Marli, elas estão vendo. Então, Jesus já está glorificado. E ele, quando ele passou aqui na terra, ele disse: Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor.
e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podem fazer. Então, Jesus é o Deus conosco. É por amor de nós que ele teve coragem de nascer bebezinho, humano como você e eu. Ele já era glorioso, como nós podemos ver nessa figura, e agora está ratificado aqui nessa figura que ele anda no meio dos 7 candelabros de ouro, que simboliza o número perfeito, são as igrejas. Então, nós não precisamos ter nenhum tipo de preocupação, porque ele prometeu que as portas do inferno não vão prevalecer contra a sua igreja, e ele sabe tudo o que se passa, tudo o que acontece no nosso meio como igreja. E ele também conhece o nosso coração, como já conhecia lá no Velho Testamento, quando Samuel foi ungir Davi. Ele vê o nosso interior, ele já sabe de tudo. Então, essa figura de Jesus glorificado é o que me encoraja a não desistir. Isso aqui é só uma figura. Eu fico tentando imaginar como que será. E ele disse que com ele nós podemos frutificar. Não é para o nosso prazer que ele nos deixou aqui e que ele foi o sacrifício vivo, morto, sepultado, ressuscitado no terceiro dia pelo poder do Espírito Santo. Isso é evangelho, tá? Se você ainda não sabe o que é evangelho, se você tem dificuldade de passar isso para outra pessoa, fixa nessa ação de Jesus. Real, desceu aqui, foi o Deus encarnado, mas ele era homem, 100% homem e 100% divino. Mas naquele momento ele estava como você e eu, de carne e osso. E aí nós sabemos que o Espírito Santo só veio sobre ele na hora do batismo. Então, essa deve ser a nossa visão divina do nosso Senhor Jesus. E eu gosto de falar que, já que ele diz que estando nele nós vamos dar vidas, eu gosto de dizer que ele é um pé de vida. Ele compara com a videira. A videira é um pé de uva. E Jesus é um pé de vida. Então, eu vou pedir para a Silene mostrar o nosso cacho de vidas. No congresso, as meninas fizeram para mim esse cacho de vidas. Então, vocês podem ver, são corações, né? Que eu colei aquela figura de Jesus glorificado e andando no meio da sua igreja. Ele é o dono. E esse cacho de uva mostra o que é que Jesus espera de nós, que nós demos muito fruto. Nós queremos frutificar de muitas maneiras e devemos. Devemos ter boas atitudes, o caráter de Cristo e muitas coisas mais santas e puras que devem nos acompanhar na santificação. Mas a comprovação de que o sacrifício de Jesus teve valor real na nossa vida é quando nós geramos uma nova vida para Ele. E esses corações que estão aí simboliza que Ele quer muitas vidas para Ele, muitos corações dedicados a Ele. E esse deve ser o alvo principal da seguidora de Jesus. Se a nossa vida. Vocês já observaram quando tem um bebezinho na comunhão, em qualquer lugar? Todo mundo em volta, feliz, alegre. É quando vem uma nova vida para o reino de Deus. Uma alma salva. Há mais alegria
por uma alma, um pecador que se arrepende, do que por 99 que já estão salvos. E isso não deve ser motivo de ciúme. Isso deve ser um entendimento. Não que a nossa vida não tenha valor, mas que nós devemos fazer de tudo para frutificar. Então, é um pouco isso que vai nos ajudar a permanecer. Porque se nós sairmos de Jesus, nós podemos dar fruto, mas não vai ser o fruto divino que é esperado de nós no reino de Deus, né? E também no verso 8 de João 15 diz que quando nós, no verso 7 diz que nós podemos pedir o que quisermos, que será feito. Mas é dentro desse contexto. Eu não estou conseguindo salvar nenhuma alma para Jesus, eu preciso pedir. O Pai vai me atender. Então, se permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Não se trata de carro zero, nem lancha, nem casa nova, nem uma vida tranquila. Aqui, esse contexto é sobre frutificação. Não podemos tirar o versículo do contexto. Então, é sobre evangelismo. Nisto, no verso 8. Quem é glorificado? Eu, porque sou ótima para salvar muitas vidas? Não. Jesus, não. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. A palavra discípulo significa seguidor. Então, o meu termômetro tem que ser esse. A minha vida está valendo a pena? Valeu Jesus ter saído de lá da glória e vindo aqui e morto no meu lugar? Então, nós precisamos nos pautar por esse versículo. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Jesus não está mandando a gente fazer nada que ele não fez. Ele está falando submissão a Deus, ao meu amor, como eu sou submisso ao amor do meu Pai. E como que é isso, gente? É só estar lá enxertado na videira e tudo acontece? Bom, se ficarmos lá enxertados, onde fomos colocados, já é um bom começo. Nós precisamos cultivar a nossa intimidade, exercitar a nossa alma. Eu tenho que me colocar de coração, de alma, de entendimento e de corpo. Eu não posso pôr só uma partezinha de mim em tudo isso. Eu sou cristã dos pés à cabeça, de corpo e alma, de mente e tudo. Para permanecer, é vital que a seiva genuína venha de Jesus. Não adianta eu ficar buscando no apóstolo Paulo, no apóstolo Pedro, nos profetas, em Davi. São todas pessoas importantes, mas só Jesus ressuscitou. E nós devemos seguir somente ele. Quando Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, ele estava falando, ó, olha para ele. Não era para olhar para Paulo, é para olhar para Jesus. E aí você vai. As disciplinas espirituais são os canais da seiva, na busca do pleno conhecimento de Jesus. Eu preciso conhecer esse Senhor, a quem eu me dedico, a quem eu larguei tudo da minha vida para servi-lo. Eu preciso ter uma conversa íntima com Ele, eu preciso ter tempo de qualidade com Ele diariamente. É o alimento espiritual. Eu não como só uma vez por dia. Agora que passei dos 60 e poucos, é café da manhã, colação, almoço, colação, jantar e ceia. Eu preciso ler a palavra de Deus, é quando Deus fala comigo. E eu medito na palavra de Deus. Eu já falei em vários lugares, vocês já devem ter ouvido. Se você não tem tempo de jeito nenhum, leia os 4 evangelhos. Termina um, começa o outro. Termina o outro, começa o outro. Fica de mão dada com Jesus. E isso inclui o livro de Atos, porque foi Lucas que escreveu.
E ali reside nesse bloco reside a história da igreja. E você aprende a como se comportar na casa de Deus, na igreja de Deus, no reino de Deus. Então, quando eu leio a palavra, eu preciso ter tempo para meditar, eu preciso, sabe, aquela série maravilhosa que eu maratonei, isso aí eu preciso cortar, porque como é que eu vou ter tempo? Eu sei, você está cansado uma vez ou outra, mas é uma disciplina espiritual. Eu falo com Deus, é quando eu oro. Há vários tipos de oração. Ação de graças é agradecer. Ai, agradeço porque eu respiro, porque Jesus me encontrou, porque ele me tirou das trevas, porque ele pôs minha vida em ordem. E há outros tipos de oração, orar por todos os homens, mas aqui eu estou falando daquela oração íntima, é minha, é meu e ele, eu e ele. O jejum também, eu já ouvi pessoas falar que é para mortificar a carne. Nós não devemos ser como os fariseus, eles jejuavam até 3 vezes na semana. Não é sobre isso. Eu considero o jejum um banquete espiritual com Deus para os momentos de crise e de fortes decisões. Lembra quando Jesus saiu da água? Ele foi para o deserto para jejuar, porque a missão dele nos próximos 3 anos era muito árdua. Lembra em Antioquia, quando queriam separar pessoas para mandar para a missão da igreja? Jejum. Então, é nesses momentos. O jejum não é porque, ai, meu salário não deu, eu vou fazer do jeito que Deus vai fazer do jeito que eu. Não é troca, não é barganha. Eu falo que é um banquete espiritual, um momento com Deus. Falar, Papai do céu, senta aqui, eu estou precisando falar com o Senhor. Aí, não tem comida, não tem cor, é eu e ele. Ele é espírito. Eu preciso entrar no espírito dele. Louvor, salmos, hinos, cânticos espirituais, decore, louve, não fica ouvindo só coisa que não vai, ouça coisa que edifica, que E qual é o horário que eu faço isso? Bom, eu preciso ter um horário, mas a minha vida cristã é na alvorada, ao meio-dia, no pôr do sol. Hoje eu ouvi que nós temos que fazer na madrugada. Bom, quem tiver apto para fazer, deve, porque todo tempo é uma celebração da vida com Cristo. Nós precisamos tirar tempo para isso. Lembra lá que você gosta de celebrar? Ela mostrou minha foto que eu ganhei até a orquídea, 45 anos de casada. Isso aí foi a reunião de casais que fez com a gente, tá? Pela graça de Deus, com a ajuda de Deus. Não, não é nada humano, não. Com Deus, é isso mesmo. Nós precisamos sentir essa alegria, o prazer da companhia dele. Agora, tem uma outra coisa que é prática e envolve os irmãos para o meu desenvolvimento espiritual. É a reunião de louvor e adoração. E é por isso que os cultos presenciais são tão importantes. Eu não gosto muito dessa palavra culto, tá? Vocês vão perceber. Mas a reunião de louvor e adoração é aquele momento em comunhão com os irmãos, quando nós estamos tudo ali, ó, na mesma sala. Então, tem a oração, alguém está falando com Deus, todo mundo está falando amém, e nós estamos louvando juntos, né? E tem a ceia do Senhor. Esse é um momento maravilhoso, porque não é entre mim e você, é entre mim e Deus. A palavra de Deus diz: examine-se. E eu acho maravilhoso porque eu tenho a oportunidade de olhar para dentro de mim, de olhar para os meus relacionamentos. E eu não sei se a Silene tem aquela figura dos relacionamentos. Silene. A Silene, ela já pôs lá. Obrigada, Silene. Naquele momento de examine-se, é quando eu não vou ficar preocupada com a vida da Silene. Não vai adiantar. Ai, eu vi que fulano não tomou a ceia. Não é sobre isso.
É sobre como é que eu estou com o meu relacionamento principal, que sou eu e Deus. Se eu sou casada, eu e meu marido, eu e meus filhos, eu e meus irmãos, eu e a igreja. Irmãos, aqui fica depois. Depois do marido e filhos, a igreja, os meus pais, os meus irmãos de sangue, o meu trabalho, a minha escola, os meus parentes. Aqueles relacionamentos, você escolhe, mas tem uns que são centrais, né? É nesse examine-se que eu preciso olhar como é que eu estou. Como é que eu estou com essas pessoas? E aí, livremente, não é para deixar de tomar a ceia. É para tomar com responsabilidade, sabendo que meus relacionamentos são péssimos, que eu não vou dar 10 para nenhum. Mas Deus vai me dignificar. Com o filho dele na cruz, eu posso tomar a ceia. Mas Jesus não está mais na cruz. E eu posso tomar a ceia porque eu tenho esperança de estar na presença de Jesus um dia. O porvir está por vir. E se eu faço toda semana esse memorial, não é um ritual, não é um costume. Isso é um tempo que eu vou me examinar e eu vou estar perto de vocês. E isso vai ser muito importante. E eu preciso, principalmente, olhar como é que está a minha vida da generosidade. A primeira generosidade é a oferta para Deus. É no primeiro dia da semana, é as primícias. Ah, se um judeu dava um dízimo, se eu der assim uns 11% já tá bom, né? O judeu nem ia para o céu, nem tinha esperança de vida eterna. Eu tenho a esperança da vida eterna. Então, vamos dar 11% pelo menos, né? E os outros 89% é de quem? Se eu sou uma serva, como que é o nosso tema aqui? Servas em ação. Se eu sou uma serva, é claro que os outros 89% pertencem ao Senhor. Eu preciso decidir com o coração e a mente do Senhor. Onde é que eu gasto os outros 89%? O que é que eu faço? Ah, mas eu comprei aquela mini saia para minha filha, qual é o problema? Gente, não é sobre roupa, é sobre como é que eu lido com a vida que Jesus me restituiu 100%. E é importante, eu, mesmo se eu não ganhar nada, eu sou dona de casa, eu compro comida, eu faço coisas, e eu não tenho que tirar dinheiro escondido do meu marido para poder ofertar. Eu preciso tomar essa decisão, preciso conversar, preciso explicar, e eu preciso honrar o Senhor. A oferta não é para tomar conta do Colheita Brasil. Isso vai acontecer, porque eu sou generosa. Porque eu estou ofertando para Deus e Deus não precisa de dinheiro, Deus quer as almas. E aí, quem está decidindo pode decidir usar a oferta para o Colheita Brasil. E pode decidir usar para outras coisas mais, que é uma bênção. Mas a oferta, lembra o princípio da oferta? Caim e Abel. Não é dízimo. Eu falei de dízimo só para brincar. Não é dízimo. Eu posso dar muito mais, porque o judeu dava a dízima dos alimentos e dava não sei quantas mil ofertas. Sabia disso? Né? Quem gosta de Velho Testamento aí vai aprender. Então, é isso que eu tenho que fazer para firmar bem a minha fé prática. Eu preciso estar na comunhão. Ai, mas é tão mais confortável eu participar daqui de casa. Nossa, minha internet está ótima. E é bom mesmo, porque a igreja seria maravilhosa se não tivesse gente. Mas nós não somos o dono da igreja. O dono da igreja é Jesus e ele é coletivo. Ele não morreu só por mim. Ele morreu por mim e por você. E se ele diz que juntos é que funciona, nós precisamos acreditar, né? Lá em 1 Pedro diz que nós somos pedras vivas
Então, nós precisamos estar unidos. Como é que eu vou saber se a Valéria tem um problema? Se eu nunca vou no domingo saber como é que ela está? A Edjane, a Cristina, nós precisamos honrar a nossa congregação local. Eu sei que de vez em quando dá vontade de ir para outra congregação. Faça isso e você vai morrer espiritualmente. Se você não gostou da sua congregação, você precisa chamar as pessoas, conversar e sair direitinho pela porta da frente. E já com outro lugar para congregar. Falta de comunhão é extremamente perigoso, perigosíssimo. A frieza espiritual, ela é silenciosa, lenta, devagarinho, até nós nos tornarmos uma brasa fora do fogo. A frieza espiritual é um carrinho de montanha-russa. Ele vai devagarinho. Não pensa que eu já fui, que eu não fui, aí não vou. E de repente ele dispara em queda livre. Permanecer é um lugar cheio de consistência e perseverança. Não é uma gelatina. É consistente, não solta, não separa o soro do sólido. É junto ali. E perseverança é uma graça cristã que nós recebemos no nosso batismo. Jesus diz que nós não podemos desistir para trás só para pegar impulso. Podemos chorar, espernear, não gostei, e temos que fazer o que a palavra de Deus ensina, ficar fiel e dedicado e não perder a comunhão, porque isso ajuda demais. A vida eterna está por vir. Enquanto nós estamos aqui, eu já estou com 68, gente, eu já estou querendo parar. Não, nós temos que trabalhar muito. Há uma humanidade corrupta, perversa, que precisa ser salva. Nos dias de Jesus não era diferente. Tanto que ele foi com requinte de crueldade entregue para as autoridades para ser crucificado. Então, a responsabilidade hoje desses homens que fazem guerra, dessas pessoas más que são autoridades sobre nós, só tem um jeito de melhorar, pregando o evangelho. Não é fazendo política, nem pondo coisa para propaganda, nada. É orando e pregando o evangelho. Só o evangelho. Se o evangelho melhorou você, esse é o antídoto do pecado. Nós precisamos falar de Jesus para as pessoas. E o que que acontece para que nós possamos fazer melhor? Na videira, de tempos em tempos, o agricultor vai lá e poda. E no pé de vidas, naqueles ramos que estão lá, começa a ressecar uma pontinha aqui, uma pontinha ali, já não dá mais fruto, já o verde já se foi. Nós precisamos entender que as provações são pequenas podas. Dói, dói muito. Por vezes parece insuportável, mas nós não podemos desistir. Nós temos que vencer a prova para não cair na tentação. A tentação não é de Deus. E na prova, a palavra de Deus diz que Deus vai prover o livramento. E às vezes demora, gente. Mas nunca é para a morte espiritual. Às vezes, vai faltar um pedacinho de um braço, vai faltar um pedacinho de uma perna, vai faltar um pedacinho de uma orelha. Jesus falou: se está te fazendo pecar, corta. Então, nós sabemos que ele vai cortar. Ele não quer nos ver sofrer. Não é para fazer requinte de crueldade conosco, não. Ele quer que nós nos tornemos mais sensíveis. Porque nós começamos, muitas vezes, na nossa comunhão, a examinar o outro. Por quê? Eu tenho todas as respostas para a vida da Valéria, para a vida da Silene, para a vida da Edjane, mas a minha eu não dou conta. E não é assim. É a minha vida com Jesus. Ai, ora por mim, ora.
Nós temos que orar uns pelos outros, mas eu tenho que ter a minha vida de oração. Eu preciso ter essa confiança em Deus, de que Ele pode transformar a água em vinho na minha vida. Eu preciso fazer isso. É como eu escrevi para a Buê, não sei se ela lembra. Eu estou vivendo o evangelho que eu ensino para as pessoas. Dói? Claro que dói, porque o evangelho é espiritual e eu sou carnal. Então não combina muito, é difícil. Nosso testemunho de vida traz salvação para outras pessoas. Não salva, tá? Mas traz, mostra, aponta para um Deus. Eu tenho uma amiga aqui em Brasília que não é cristã, que eu cultivei nesses 20 anos. Infelizmente, ela não quer saber de Jesus. Eu fui madrinha de casamento da filha dela. Sabe o que ela falou para mim? O ano passado, no aniversário do Felipe, a Dalva estava aqui. Ela falou assim: tia, não dá para acreditar que vocês passam tantas coisas e vocês estão felizes. Falei, bom, não é bem assim, né? Mas então, aí eu renovei minha esperança, porque os dois filhos dessa mulher foram nossos afilhados de casamento. A nossa vida tem que ter algum valor. Eu falo, Senhor, por favor, me mostra por onde que eu vou entrar nessa família. Não para ser boa amiga. Eu não estou precisando de boas amigas. Eu tenho vocês. Mas para eu falar de Jesus, para salvá-las. E claro, e aí eu não vou ter boas amigas, eu vou ter irmãs, que é muito maior, né? Em Filipenses 2, de 12 a 15, o apóstolo Paulo escreve para aquela igreja que ele amava tanto que o sustentava na obra. Assim, meus amados irmãos, como vocês sempre obedeceram, não só quando alguém está olhando, tá? Porém, muito mais quando alguém não está olhando, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. O que que é temor? Temor é saber que o reto juiz é Jesus. Ele é o nosso advogado também, mas eu preciso saber que ele não está brincando. Enquanto eu estou aqui, há esperança. Eu preciso tomar jeito e fazer o que ele quer que eu faça. Se eu não estou usando tudo que ele me deu, a vida dele na cruz para salvar almas, eu preciso me arrepender. Alguém fez por mim e eu preciso dar esse valor. Senão, nós não precisamos mandar missões, porque não vai salvar ninguém. É só um passeio por uma capital. Nós precisamos pôr isso dentro da nossa mente, do nosso coração, das nossas orações, do nosso desejo, ler os evangelhos e não tem importância se você não sabe ensinar. O Espírito de Deus vai te guiar na palavra. Não inventa história, tá? Não fala, não dá, só fala. Deus pode, ele tem poder, ele faz na minha vida, vai fazer na sua. E deixa Deus trabalhar na sua vida. Dependência total da vontade de quem tem a tesoura na mão para fazer a poda. O pai se importa. Ele não quer cortar e lançar fora e depois queimar no fogo. Ele quer nos limpar. Ele quer que nós produzamos muito fruto. Nós podemos pedir para ele, orar para ele. Senhor, me ajuda a salvar minha vizinha da direita, minha vizinha da esquerda. Abra os meus olhos, os campos, me deixa enxergar onde está a alma que o Senhor está escolhendo. Me ajuda, Senhor. Eu falei para vocês que eu tenho feito essa oração, porque eu não estou vendo tantas almas assim que eu estou tocando para Jesus. E, por favor, orem comigo. Eu disse que não é para pedir oração, mas já estou pedindo. É claro que eu estou orando, mas eu preciso mais. E aí nós vamos pedir o que nós quisermos em termos de salvar almas. E isso vai nos ajudar a permanecer na videira, porque só Jesus pode nos dar a seiva. E Deus é o agricultor, ele pode abençoar, e aí nós nunca vamos ser lançadas fora e nunca vamos ser queimadas, nós vamos ser frutuosas. E só para concluir, eu penso muito que nós devemos devotar confiança e intimidade com Jesus Cristo. Falta muito isso na nossa vida, porque
Infelizmente, essa maravilha de internet também tirou uma coisa muito linda, que é a nossa necessidade das pessoas. A gente olha coisas, vê coisas, e aí o mundo está todo deprimido e tal, porque não tem o calor humano. Nós temos preguiça de abrir a porta e falar com a pessoa de carne e osso. Nós precisamos, nessa intimidade com Deus, pedir para a gente amar as pessoas. Nós precisamos amar como Jesus amou e se entregou por nós. Nós precisamos nos entregar em favor das pessoas. Perseverar, nunca desistir, nunca para trás. Permanecer, não aceitar. Tem aqueles dias tristes que a gente não quer nada? Tem. Recolha-se, fica no colo de Deus, faz aquele banquete espiritual, abstenha-se de alimentos, faz um jeito de ficar estimulada por Deus e estimular uma a outra. Liga para aquela irmã que você sabe que está sempre animada, para cima, né? E aí fala: olha, eu estou precisando hoje de uma ajuda, ora comigo, me abençoa. E é assim que nós vamos desenvolver esse lado de permanecer, não nos desgarrar de Jesus. Procura convívio dentro do corpo de Cristo. Você pode ter muitas amigas confiáveis, mas ninguém é mais confiável do que aquela pessoa que carrega o Espírito de Deus dentro de si. Busca na sua. Ah, mas aquela irmã é fofoqueira. Não tem problema. Ela só precisa te dar um abraço às vezes. Só precisa estar perto de você, porque às vezes ela também precisa disso. Então, vamos fazer essa troca. Dá trabalho, custa caro, mas Deus vai criar situações. Outro dia eu estava num lugar e eu ouvi a Buê falando que ia para Caldas Novas. Eu falei: ai, não acredito. Vou nessa madrugada. Eu falei: eu também vou. Olha, economizei quase R$ 5.000. Aqui em Brasília, qualquer lugar que você for, porque se eu vou, Zé Ailton quer ir também, né? Então é caro. Então, você tenta, de alguma forma, encontrei a Edneia no Congresso. Nossa, no Congresso eu economizei uns R$ 100.000. Foi ótimo. Silene, nossa, foi assim, ó, o Brasil de norte a sul. Retroceder jamais. Jamais. Quem retrocede é como o cachorro que vomitou e voltou para comer. Permaneça no primeiro amor. A frutificação vem dele. Não é estagnado no primeiro amor. A Valéria falou sobre isso lá no congresso. Lembra que eu falei de caminho? É movimento. Eu não tenho mais medo de abrir João 1 até o 15, porque eu permaneci, eu cresci nessa parte. Tem muitas áreas da minha vida que Deus precisa dar um jeito, eu estou pedindo para Ele, mas aquela eu já venci. Eu tenho coragem de falar para uma pessoa católica, apostólica, romana, depois dela ler, que ela só vai ser feita filha de Deus se ela receber Jesus como o único e suficiente Salvador da vida dela, com a Bíblia aberta. E ela pode até me dizer: o meu Jesus está na cruz. Eu falo: eu respeito sua opinião, mas eu sei que Deus tem muito para fazer na sua vida. A frutificação vem dele. Eu preciso trabalhar, mas quem faz germinar a semente, lembra que ele fala? O homem vai lá, ara a terra, tal, 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 bota a semente e deita e dorme. Depois que está dentro da terra, agora, até eu abrir a palavra com a pessoa, não vai germinar nada se eu não fizer isso, né? E por que que eu faço isso? Porque a tua graça é melhor que a vida. Os meus lábios te louvam. O relacionamento íntimo e a comunhão com o Senhor é constante no nosso querer quando nós ficamos arraigados em Jesus.
O primeiro amor não é emoção e nem é apenas um momento. Diferente da nossa paixonite aguda da juventude. É uma jornada contínua, cheia de intimidade com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo. Você pode levantar e falar: Bom dia, Espírito Santo. O Senhor está aí dentro. Ele é uma pessoa. O Senhor está aí mesmo? A Cris fala assim: Doce Espírito Santo, eu amo. É uma jornada contínua, cheia de intimidade. Tá tudo bem aí? Eu falei para minha netinha essa semana. Olha Aqui ela está aí, a foto. a Helena, ela acabou de fazer 7 anos. Eu já contei nesse programa que eu faço uma poupança desde o dia que eles nascem. É pouquinho, mas eu faço para cada neto. Eu não sou daquelas vovó bajuladeira, não parece comigo, tá? Eu gostaria até de ser, mas não sou. Então eu faço uma poupança, porque eu quero que quando eles chegarem na adolescência, se eles quiserem fazer uma missão, eles tenham pelo menos um pouquinho de dinheiro para fazer. E eu contei para elas, essa semana passada elas dormiram aqui, eu falei: sabia que a vovó faz uma poupança para quando vocês crescerem? E vocês sabiam que eu preguei o evangelho para ela, para Helena? A Pérola logo já foi brincar, a Helena ficou assim, ó. E eu chorei, porque eu pensei: gente, que privilégio. Se eu não tivesse gasto até o capítulo 3, eu não ia saber falar nada. E foi tão lindo assim, ela ficou sentadinha ouvindo assim, e começou por quê? Porque em vez de ficar fazendo a unha, cortando o cabelo no salão e 1.500 coisas, eu pego esse dinheiro e boto na poupança. O Espírito Santo habita em nós desde a hora do nosso batismo. Às vezes dá uma dúvida, não dá? Será que o Espírito Santo mora dentro de uma pessoa como eu? Se arrepende, toma essa atitude, volta para trás. Ele vai ficar tão feliz. Chacoalha, sabe? Levanta, sacode a poeira, sabe? Assopra aquela cinza assim que fica em cima da brasa. Ele está aí. Ele pode estar triste ou pode estar inibido. Eu gosto de pensar que quando Deus olha lá de cima, ele não vê a Marli, ele vê a luz do Espírito Santo brilhando. Porque já pensou se ele me visse? Que tristeza. Mas eu tenho o selo do Espírito Santo. Então é isso que Deus vê. No dia que a trombeta soar, os anjos vão pegar quem está com o selo, quem está brilhando. O brilho não é nosso. O brilho é Jesus que mandou o Espírito Consolador em nós. E outro segredo, gente: tá triste, tá doendo? Pede consolo para o Espírito Santo. Fala: Espírito Santo, o Senhor está aí dentro, o Senhor está vendo, me consola, me conforta. Passa uns minutinhos assim com ele, aí você já levanta ali e já vai. Não é na hora do apuro financeiro. Acabou o salário? Ainda tem muitos dias no mês? Nem perdas de saúde. Ai, agora que eu tô assim, o que que eu vou fazer? Vou pedir para Deus. Nem na hora do luto, nem amores e paixões terrenas, porque elas passam. Tudo isso passa. Permanecer no pé de vida é todo o tempo no espírito. Vamos nos comprometer hoje e nunca deixar nossa paixão por Deus, por Cristo, esfriar. Permanecer é mais do que emoção. É quando vivemos ardentemente, contagiantemente e é visível, fica visível. Alegrai-vos sempre no Senhor, orai sem cessar. Irmãs, nós devemos sempre dar graças a Deus umas pelas outras. Quando eu vejo vocês aí, eu fico feliz. Quando vocês me veem aqui, vocês sabem, se a Marli conseguiu, eu também vou conseguir.
E o segredo mais importante, vamos orar. Paizinho, por meio de Jesus, graças lhe damos por participar desse banquete espiritual, permanecendo no primeiro amor. Inunda o nosso ser com as suas mais ricas bênçãos celestiais. Perdoa-nos se muitas vezes nós fraquejamos. Nós somos tão humanas. Saímos da sua presença gloriosa e muitas vezes, Pai, nós necessitamos de toneladas de bênçãos e misericórdia. Ajuda-nos, Senhor, a permanecer na videira verdadeira, no nosso primeiro amor, que é Jesus. Concede-nos, Senhor, no abrir e fechar das nossas bocas, falemos com intrepidez, anunciando as maravilhosas boas novas, para que muitos recebam o primeiro amor e sejam salvos. Ele é o Alfa e o Ômega, é o princípio e o fim. Ele vem sem demora. Maranata, talvez hoje. Amém. Amém. Obrigada, Marli. Amém. Amém. Te Amém. abençoe. Deixa eu só falar um pouquinho sobre o nosso ministério. Como vocês sabem, o Colheita Brasil é um dos maiores ministérios de evangelismo que nós temos, porque todo o Brasil está convidado para participar. O propósito é implantar a igreja em lugares que ainda não têm igreja. Esse é o primeiro propósito. Logo após, a gente vai estender mais para os outros locais no Brasil. Também nós queremos lembrar que a nossa meta para este ano, a nossa campanha, é lance a sua rede. Jesus disse isso, né? Siga-me e farei de vocês homens pescadores. E eu diria mulheres, né? E eu quero parabenizar as amigas do Colheita Brasil. São as mulheres fortes, determinadas, ativas, que elas estão trabalhando nas suas congregações, nas suas próprias doações para implantar a igreja. Semana passada eu enviei para algumas irmãs panfletos onde elas vão distribuir nas suas congregações, através do projeto Colheita Brasil. Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. Normalmente, quando você quer divulgar, é só pedir mais informações, material, e o Colheita Brasil ajuda a levar até vocês. Como hoje é o Dia das Mulheres, Colheita Brasil lançou essa homenagem. Feliz Dia da Mulher, nesse Dia das Mulheres. Não se esqueça que juntas podemos fazer grandes coisas acontecerem. Nossa homenagem de hoje para todas as mulheres que, com a bênção de Deus, se unem para fazer grande coisa pelo reino. Agradecemos todo o apoio e celebramos esse dia com vocês. Feliz Dia das Mulheres. Então, nós somos mulheres Serve em Ação e eu dou graças a Deus por isso. Carol, quer falar alguma coisa para esse dia? Quero, Pode quero falar. deixar uma mensagem para Marli. Você me disse que continua orando por todas as missões e que será muito bom estar na colheita. Você pode acreditar que, por meio de todos os seus esforços para ensinar e ministrar às pessoas da maneira como tem feito por muitos anos, você está definitivamente na colheita. Você é um dos trabalhadores, uma das trabalhadores em Lucas 10:2, que diz que a ceifa está pronta, mas os obreiros são poucos. Pede ao Senhor que mande obreiros. E no versículo 3, a primeira palavra é vão.
Isso é um Ótimo, mandamento. Vão. ótimo. Então, Muito só bom. isso. Obrigada. Muito obrigada. Só lembrando e motivando que a mensalidade ou anual, oração, várias formas você pode ajudar esse ministério. Aqui é a nossa conta, o Pix é somos todos Colheita Brasil, @gmail.com. Visite o nosso site para ter mais informações, o Instagram. E também quero lembrar para vocês ou informar que o nosso app, né, nossos aplicativos da Igreja de Cristo está em alta, está na terceira versão, rapaz. Gente, nesse aplicativo você tem de tudo. Tem a Bíblia para ler mensalmente ou anualmente. Tem mensagem devocional, tem estudo. Onde você estiver viajando no Brasil, quer saber onde tem Igreja de Cristo, tá lá o aplicativo. Gente, fantástico. Muito boa mesmo. E a editora Resgate está sempre trazendo literaturas boas, educativas e uma sã doutrina para todos nós. Cada evento você pode ter acesso ou pedir pelo site deles, assim também como a editora Ebenezer. Marli, muito obrigada, minha querida, por você estar conosco, por ter esse trabalho, e obrigada por todo o seu ensino para a sua vida, que nos traz motivação para permanecer viva. E o primeiro amor sempre é aquela alegria extraordinária de estar vivendo ao lado do Senhor, né? Que nunca venha morrer esse momento em nossas vidas. Está aberto para o bate-papo. Alguém quer falar? Ative seu som. Eu tenho que sair. Obrigada, Carol. Então, tchau, tchau. Amo Tchau, até a vocês. próxima. Deus te Até. abençoe. Ok. Marli, uma frase que eu ouvi já de várias formas, mas essa eu achei linda. Quando você diz que o Cristo real, aquela pessoa nunca vai ver fisicamente, mas em você, Cristo vai ver em você, o, a pessoa vai ver Cristo Não vou real em sair, suas viu? vidas. Pode falar, Cláudia Linda. Já Não, eu está vou sair. acordada? Também? Tá bom. Já falei na Felicidade. Marli. Tchau. Maravilhosa. Tá. Muito obrigada, irmã, por tudo. Alguém mais quer falar? Eu Ok. quero falar da Tônia. Fala. A Tônia tinha 9 anos, Tônia, era nossa vizinha. Sim. E, eram 3 crianças na casa dela, na nossa casa 4. E assim, a gente não podia ter tanta comunhão, porque eu falei para vocês, nós estávamos focados no reino, né? Eu espiava pelo muro. E assim, mais tarde, quando Dalva realmente entregou o coração, quando Jesus da Dalva desceu da cruz, então o filho da Dalva encontrou a Tônia e eles namoraram. E aí a Tônia ouviu o evangelho e era a Alex ajudando a gente. Quando tinha casos assim mais complexos, a gente chamava o Alex, que estava em Campinas. Então, é engraçado porque o Felipe usa isso para falar. Eu conheci a Tônia primeiro, a Tônia era a minha vizinha. Ele já falou lá isso. Então, assim, graças a Deus, porque a Tônia
se tornou uma grande apoiadora da obra de Deus, porque o marido dela é um homem de Deus e os dois juntos têm abençoado muitas vidas no reino. Hoje eles moram em Blumenau, né? É uma família que o Senhor tem usado ricamente para o evangelho dele. Então, dá alegria de ver, porque nós nem estávamos com João de 1 a 3 em cima dela, mas o Espírito Santo fez. Obrigada. Tá Obrigada a você. bom. Obrigada. Até a próxima live. Obrigada, obrigada, irmãs. Um Jesus. abraço para todas. Acho que tem que pedir para Obrigada, gente. Boa noite a todos. Muito bom estar com vocês. Uma alegria. Vi tanta gente linda aqui que eu não vi há tempo e gente que eu vejo sempre, que é Edjane e Cris, né? Uma alegria. E bom ver Gislene. Fala, Gislene, se levantou a mãozinha. Oi, Tchau, Marli. gente. Fiquem com Deus. Que coisa mais linda essa aula, maravilhosa, sempre ensinando. E eu quero agradecer, só tenho a agradecer essas irmãs tão maravilhosas, em especial suas aulas que são edificantes, e eu sempre aprendo muito com você. Quero, quero pôr pouquinho, pelo menos, em prática. Saudade muito grande de você, viu? Parabéns para a Muita Simone saudade, também, para Gislene. Carol, para todas aí que estão à frente desse trabalho. Um beijo. Obrigada. Deus abençoe Tchau. a todas Amém. Você nós também. aqui. Uma Obrigada. alegria, viu? Um abraço para o Obrigada. Davi. Tá bom, muito obrigada, darei.